QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. O melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Tiago. No ar, com Hamilton Trevisan. Muito bem, com a voz de Cacá Rossetti, estamos começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 39. Desde já agradecendo a sua audiência, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Aproveita já aquele convite especial, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilha com todo mundo, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Antes de eu apresentá-la, quero agradecer mais uma vez aqui a Montana Automóveis, que é a nossa patrocinadora Master. Você está vendo o QR Code aqui na tela. Para você que está a fim de comprar ou trocar o seu veículo, nada melhor do que um lugar onde você vai encontrar tudo de procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia. Fale com o Marcelo e toda a equipe da Montana Automóveis. Clicou aqui no nosso QR Code, você já vai ter as novidades. Depois eu quero falar também aqui da BTO, que é a nossa nova parceira. Já vou trocar uma ideia com vocês e explicar como que funciona, tá? Também agradecendo ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, ó, o Fernandão tem um aplicativo, é leve, rápido e com ele você pode fazer suas compras. Aproveitando que quinta-feira é feriado, para você que vai viajar, para você que vai fazer aquele churrasco com a sua família, procure aí sempre o Fernandão Bebidas. Tem um @Fernandão Bebidas no Instagram para você já seguir e já acompanhar também as novidades e as ofertas. Para você também que já foi num oftalmologista, tá com a sua receita, precisa aí de um óculos bacana, procure a Márcio Óculos. Márcio _Óculos, onde você vai encontrar as melhores armações, óculos com qualidade, aquele grau bacana, óculos de sol e tudo aquilo que você precisa, tá? Multifocal, para você que quer enxergar mais perto, precisa enxergar um pouco mais longe, o Márcio tem tudo isso para você. @Márcio _Óculos também com a gente por aqui. A Interessências do nosso querido Denelson, onde você encontra o lugar mais perfumado de Rio Preto, tá bom? Matérias-primas, lá você encontra essências para você poder fazer aí o seu aromatizador, você vai encontrar também perfumes finos, tudo isso com qualidade absoluta. Tem cursos também, tá? Interessências.com.br, o @Interessências também no Instagram. Mariner Calçados, que também é a nossa grande parceira, são 2 lojas em Rio Preto, tá? Lá no aeroporto, lá no Monte Carlo, você vai encontrar a loja 2.
que tá lindona, cheia de novidades, inclusive agora tá com umas mochilas, comprei uma necessaire lá, muito bacana, show de bola, e tem a loja 1 que fica na Constituição, que agora tá com o estacionamento mais fácil para você estacionar, tá? Então todo tipo de calçado, masculino, feminino e principalmente acessórios, você encontra na Mariner aqui em Rio Preto. A Casual Uniformes também, que veste aqui toda a nossa equipe do Noir, desde as nossas jaquetas, que tá fazendo muito calor em Rio Preto, mas nós temos aqui moletom e tudo mais, pro seu uniforme, tudo que você precisa para sua empresa, Casual Uniformes, todo tipo de uniforme para você com o melhor preço. E a Encantar e Mimos Afetivos, a última parceira aqui desse bloco, que está presenteando também a nossa convidada com uma linda caneca para você que precisa, né, de produtos aí para você presentear quem você ama, fazer uma homenagem. A Encantar e tem tudo aquilo que você precisa. Procure lá, Encantar e Mimos no Instagram para você saber das novidades. Depois a gente fala mais dos outros patrocinadores, agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando. Hoje nesse episódio especial, já quinta-feira é feriado, nós antecipamos o No Ar para essa segunda-feira. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. É uma pessoa que todo mundo admira, todo mundo gosta. Ela tem assim um jeito todo especial de conversar com as suas clientes, com as suas amigas, e vem conquistando cada vez mais o paladar, não só de Rio Preto, mas logo logo vamos falar, quiçá do Brasil inteiro. Hoje, Tati Lopes, da Queijadinha da Tati. Seja bem-vinda, Tati. Oi, Hamilton. Obrigada, viu, pelo carinho e pela receptividade aqui, viu? Pô, tô muito feliz de você estar aqui. Também. A gente tem um hall de amigos aí, todo mundo em comum, e, pô, todo mundo fala, leva a Tati, leva a Tati, leva a Tati. Eu falei, não, vou levar. Aí eu me lembro que eu trouxe aqui a Dani Valente. Sim. E aí, no outro dia, você comentou, eu falei assim, eu quero você lá. Não, eu tenho muita vergonha, não sei o quê e tal. Eu falei, não, tem que ir lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. De repente, aquela mulher cheia de vergonha, eu ando pelas ruas de Rio Preto e Queijadinha da Tati pra tudo quanto é lugar. Eu falei, mas cadê a vergonha dela que sumiu de repente, assim, né? Parece muito fácil, mas nossa, olha, é um desafio todos os dias. Eu apareci na telinha do Instagram e no outdoor, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus. Aí depois fui acostumando com a ideia, porque aí você vai passando e o pessoal vai falando, você vai se vendo ali e acaba que... Falei, agora eu já tô fingindo costume, já tô me achando. Ô, Tati, mas que sucesso, viu? Parabéns, tá? Obrigada, eu fico muito feliz quando a gente vê pessoas assim que a gente sabe que tá fazendo as coisas com muito carinho, com muito amor, com dedicação, né? Sim. E nada é fácil, a gente sabe que nada é fácil. Com certeza. Mas aí a gente vê que a pessoa ela tá conseguindo chegar nos seus objetivos e a gente fala, poxa, que legal, cara. Vale muito a pena a gente contar a história dela para inspirar outras pessoas também, Sim. né? Que tem vários sonhos, que sonham em ter o seu próprio negócio, sonham em montar alguma coisa, ou tem uma ideia para poder oferecer para alguém, né? Isso é muito bacana. Ó, eu não poderia começar sem fazer a pergunta especial. Nós temos aqui hoje também o seu esposo tá aqui e um dos seus filhos, que é o Rafa, né? Isso. Como que é conviver na casa com dois São Paulinos, sendo que o Corinthians está perdendo esse tempo todo agora? Nossa, é muito difícil. Eu tô meio... Porque a minha mulher também é São Paulina, eu fico meio preocupado com essas coisas. Não, e na final, eu lá no bar, assistindo São Paulo, torcendo pro São Paulo, eu falei, meu Deus... E você foi no evento do São Paulo que também. Que os meus agora? amigos corintianos não vejam isso, mas pelos filhos a gente faz de tudo, né? Mas não é fácil, não. A gente torce com eles, mas... Coringão tá aqui, ó. Mas, ó, queria dar parabéns pro seu esposo por uma coisa que ele falou aqui, que é verdade mesmo. Ele falou assim, há 11 anos, que é a idade do Rafa, né? Que é o seu filho mais novo. Há 11 anos que eu tô segurando ele aqui, que ele não viu o São Paulo ser campeão. Não consegue e agora ver. Ele conseguiu. Então, parabéns. Isso é um pai dedicado. E parabéns ao filho também, que segurou as pontas do pai. Porque com certeza. Acho que uma das melhores coisas que tem, eu brinco muito. A Flavinha também, o filho dela, né? No caso, o filho do Dides. O Dides é São Paulino demais, né? E aí eu falo assim, a única coisa que eu não brinco é de um dia pegar, por exemplo, assim, eu sou corintiano e dar uma camisa de presente para um time, porque eu acho que é o que o pai, né? O desejo do pai é ter. As minhas filhas são todas corintianas, graças a Deus, né? Espero que o próximo herdeiro em casa também... eu não consegui. Espero que o próximo herdeiro também seja. Não, Tomara. Quero batizar lá em Itaquera, lá no meio do negócio. É isso poder aí. fazer. É isso mesmo. Ô, Tati, seguinte, nós estamos com o seu esposo aqui, né? Veio para poder conferir com a gente. Temos também o Rafa. Você tem mais um filho? Tem, o Gabriel. Gabriel tem 26 anos já, formado, mora em Campinas, já trabalha e já tá pro mundo, né? Não tem mais jeito, né? Não, o coração fica apertadinho, tá lá longe, mas tá acompanhando o sucesso junto. da mãe, o sucesso do pai com aqui. certeza, não, ele vem sempre, a gente tá sempre junto. Tá. Vamos contar um pouquinho da sua história. Você é aqui de Rio Preto, você é da região. De onde vem a nossa querida Tati Lopes? Sou daqui de Rio Preto, nascida aqui, criada aqui, sempre aqui.
E aí aqui você constitui sua família também. E eu vi uma coisa curiosa, que você, assim, e como você era na infância, assim? Você era uma menina arteira, você é um pouco tímida, você falou que você é tímida, mas você era daquelas que sentava na frente da sala de aula, ou era mais da bagunça do fundão? Não, mais ou menos. Eu sentava na frente, mas teve uma época da bagunça do fundão também. Mas tive uma infância, assim, tranquila, mas eu perdi minha mãe com 3 aninhos, né? Poxa. Então, aí depois meu pai constituiu família, eu tenho mais irmãos hoje. Então, assim, eu falo que quando a gente não tem a mãe, tudo fica um pouco mais difícil, né? Difícil, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu fui criada aqui e casei com 19 anos. Sim. Com 20 anos eu já era mãe. E o Gabriel tá aí com 26 anos. E é isso, Juliano Guerreiro, ó. Fizemos essa semana 27 anos de casado. Eu vi que vocês postaram, que legal, parabéns, viu? Minha Parabéns. fazenda no céu tá garantida. Não tem como. Lá as terras já tá tudo prontinha pra poder chegar, pra não ter problema. As minhas funcionárias morrem de dó dele, fala, coitada do Juliano, essa Tati chama ele o dia inteiro, mas olha... Oh, meu Deus. Só nós mulheres sabemos o que a gente passa com esses maridos. Ô, Tati, e como que era assim, antes da gente chegar no ponto da nossa famosa queijadinha aqui, eu queria que você contasse pra gente, quando você era adolescente, você tinha sonhos assim, ser, sei lá, uma médica, se formar em alguma outra profissão, ou ter algum objetivo, ir morar fora, alguma coisa nesse sentido? Eu sempre gostei muito de criança, né? Desde de meus 13 anos, eu acho, quando eu comecei, eu dava aula de piano, eu fazia o curso de piano, né? Eu sou formada em piano, e com 13 anos eu já comecei a dar aula de piano. Então, eu sempre gostei muito de criança. Depois, eu trabalhei no Travesso, dos meus 13 até os 18 anos, até eu engravidar e casar. O Travesso é um grupo de animação infantil, Júnior e a Paula, beijo, que eu amo eles. Que legal. E eu trabalhei, a minha vida toda com criança. Então, o meu sonho era fazer a pedagogia e dar aula mesmo para criança, e principalmente, assim, para crianças especiais. E esse era o meu objetivo. Mas, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, então as coisas acabou não acontecendo da forma como eu queria, mas... Mesmo assim, tô feliz e fui feliz. Que bom. Você sabe que tem uma coisa muito bacana que a gente percebe também em você, que é esse seu lado social, né? Isso é uma coisa que o pessoal rasga elogios aí para poder falar, que eu acho que é uma coisa... isso aí é assim, gente. Ou a pessoa faz porque ela ama, ou ela não faz, porque não tem como fingir, né? Não tem como fingir. Não tem como. É uma coisa que realmente... Eu vejo isso, que a gente faz umas arrecadações de cestas também para poder entregar, e às vezes eu chamo a galera, porque tem muita gente que fica meio... E eu não, como se diz, eu não culpo, né? Uhum. Tem gente que às vezes doa, faz um pix, mas fala, será que o cara vai fazer a doação mesmo? Será que o cara vai fazer? Quando eu vejo assim, eu chamo a pessoa para entregar comigo. Sim. O cara pode ser 2 metros de altura, ele vira uma montanha, porque na hora que ele chega para entregar uma cesta, na hora que ele vê a situação da pessoa, ele já fica numa situação ali que ele fala, cara, eu não quero vir aqui mais não. Porque não é fácil, mas é porque realmente a pessoa precisa, né? Uhum. E aí a gente faz isso. E aí, assim, esse lado seu, em relação ao trabalho social também, é uma coisa que faz uma diferença muito grande, né? Não só na vida de quem a gente ajuda, de quem a gente faz, mas o crescimento da gente é uma coisa que nos deixa bem leve, né? Eu falo, faz muito mais bem para nós do que para quem está recebendo, né, a doação, seja ela material ou às vezes de você conversar. Porque lá no projeto, por exemplo, tem muitas pessoas que, além da necessidade material, é mais assim a necessidade de ser ouvida, sabe? De atenção mesmo. Então, isso é muito gostoso. E quando foi para eu contar a história da queijadinha, eu tive essa preocupação, né? Meu padrinho, que é o que fundou o projeto lá, eu cheguei para ele e falei, como que eu vou contar a história da queijadinha? Ele falou, a verdade. Eu falei assim, mas isso não vai parecer que eu tô me promovendo, como, né? E ele falou, não, porque não tem como eu começar a queijadinha sem falar do projeto, exatamente, né? Ela começou lá, então tudo foi lá. Então acabou que eu falei, não, é verdade, essa é a minha história e é assim que começou e é assim que eu vou contar, exatamente a verdade. Então, e é muito gratificante. Então vamos contar essa história pra gente. Como que funciona, como que começou essa história do projeto, né? O que é o projeto, para quem não tá sabendo, que o pessoal que está nos acompanhando agora, para conhecer o projeto, e como que surgiu a ideia da queijadinha desse projeto incrível.
Uma amiga apresentou a queijadinha pra gente uma época, e eu gostei muito do doce, né? E a gente começou a fazer em casa. Ela me ensinou e a gente fazia em casa. Só que o jeito que eu fazia não ficava igual a dela. Até um dia eu falei, amiga, não fica, minha queijadinha não fica igual, tal, porque eu acho que a questão da comida, do alimento, ele tem muito da energia, Sim, sabe? sim. Então, às vezes, é o que eu falo para as minhas funcionárias, abençoa o que vocês estão fazendo, coloca todo o seu amor aí mesmo para a pessoa sentir isso quando ela for comer. Então, acaba que eu falo que, às vezes, o Juliano faz a queijadinha igualzinho eu e não fica igual. Põe tudo igual, o mesmo ingrediente, tudo e nada. E aí, nós fazíamos parte do projeto, né, já há alguns anos. E eu ficava na brinquedoteca, cuidando das crianças. Na sala do lado tinha a sala de gestante. E aí lá tem atendimento aos idosos. Pode falar o nome, pode falar tudo, pode ficar à vontade. Né? É Grupo Erasto. É lá no Jardim Arroio. Quem quiser conhecer, depois a gente... Isso, depois a gente vai passar aqui o arroba, tudo certinho, pra galera poder também interagir com a gente. Todos os sábados, às 8h30, atendido lá mais ou menos umas 160 famílias, todos os sábados com leite, cesta de legumes, cesta básica, todo o atendimento ali, além da evangelização. Sim. E aí tava faltando bastante coisa, assim, o pessoal que trabalha ali, eles dão uma quantia em dinheiro, mas estava faltando muito recurso e muitas coisas lá. E eu falei pro Juliano, nossa, a gente precisa dar um jeito de ajudar mais, porque tá muito pouco esse valor, né, que a gente está entregando. E aí eu lembro que tinha uma mulher que levava pão, um domingo sim, um domingo não, ela doava o pão pro projeto, para que eles pudessem vender. E aí eu falei pro Juliano, vamos trazer queijadinha aqui? Falei, o domingo que ela não trouxer o pão, a gente traz a queijadinha. Quem sabe o pessoal gosta e a gente doa a queijadinha, sim, né? Que é uma forma de de arrecadar mais ainda. E aí, eu fiz assim. A primeira vez que eu levei, nossa, o pessoal amou, os próprios trabalhadores ali. Aí todo mundo, Tati, vai trazer de novo? E aí foi. Eu fiquei, acho que uns 2 anos levando a queijadinha, um domingo sim, um domingo não. E aí, uma das frequentadoras lá do projeto pediu que eu fizesse a queijadinha pro chá de bebê da filha dela. Aí eu falei, eu faço, compra os ingredientes que eu faço. E aí depois, o aniversário do meu afilhado, depois no outro chá de bebê, e aí nessas festas as pessoas começaram a pedir. E no aniversário do meu afilhado, a Nega, da Farofa da Nega, estava lá. Pô. Beijo, Nega. A Nega foi uma grande incentivadora. E ela falou, Tati, você precisa vender essa queijadinha. Mas eu trabalhava no shopping, 9 horas por dia. Eu falei, acha, gente, imagina, não tenho tempo para mexer com isso. É uma vida louca do shopping, né? Nossa, eu falei, acha, de jeito nenhum. Aí todo mundo, não, eu quero que você faz, mas eu quero que você coloque um valor. E aí todo mundo falando. Aí eu falei, Juliana, e aí, o que você acha? Aí, tipo, a gente passando um perrengue financeiro, filho estudando fora, era praticamente uma segunda casa. E eu falei, ai, meu Deus. E eu já estava, assim, há 20 anos no shopping, né? Então, eu queria, assim, já estava um pouco cansada, né? Mas eu gostava muito do meu trabalho. Mas quando, assim, eu falava, Deus, coloca alguma coisa para ajudar aqui na renda de casa, né? Às vezes, de manhã que eu tô aqui e tal. E sempre conversando com Deus isso. E aí, eu cheguei e falei, ai, o que você acha? Ele falou, ai, amor, se todo mundo tá pedindo, né? Aí, eu falei com a Mila Gomes, que é uma amiga minha. Ela é uma influencer daqui de Rio Preto também. Foi um dos primeiros episódios. Eu falei, amiga, o que você acha? Ela falou assim, gente, mas tá todo mundo pedindo, qual que é o problema? Às vezes né, da tua estabilidade, é você, às vezes, ter o seu próprio negócio e tal. E aí eu falei, então tá. Aí eu criei o Instagram e a gente começou a postar, e aí a Mila postou e todo mundo começou a pedir. Isso foi em 2019. Pouquinho antes da pandemia, né? Em agosto de 2019. Aí a gente trabalhou agosto, setembro, outubro, dezembro. A hora que entrou dezembro, aí já começou a pegar um pouco. Aí a gente participou do aniversário da Betina, que foi a filha da Mila. Sim. E aí lançou a gente no mundo das festas, dos aniversários. E aí as empresas começaram a pedir também, os corporativos. E aí eu trabalhei muito em dezembro, muito. Ali foi uma virada de chave para vocês. Para tentar conciliar, assim, o shopping com a queijadinha. Porque, tipo assim, CLT minha vida inteira, né? Então, eu não me via sem meu salário, sem meu trabalho. Eu achava loucura total. Eu saí da loja para vender queijadinha. Só que aí o negócio foi tomando uma proporção muito grande. Eu fazendo de tudo para conseguir conciliar os dois. Aí, em janeiro de 2020, eu fiquei doente. Eu não conseguia mais. E aquele medo, eu falei, meu Deus, o que o senhor tá fazendo? O que o senhor tá pensando, né? Porque eu falo que tudo foi ele. Sempre pedindo orientação. E aí eu falei, nossa, eu não vou aguentar ficar nos dois, o que eu vou fazer? E se não der certo?
E aí, em fevereiro, a Mila falou, ó, se você não... A Mila falou assim, lembro como se fosse hoje, ela me colocou no cantinho lá da loja, e ela falou, ó, se você não tomar uma atitude, eu tô sabendo que você tá trabalhando madrugada fora, se você não tomar atitude, eu não vou olhar mais na sua cara. E o Juliano, amor, pede as contas. E aí foi, em fevereiro, eu pedi as contas do shopping, trabalhei em fevereiro ainda. Quando foi dia 4 de março, eu cumpri meu aviso. Uma semana depois começou a pandemia. Nossa, foi sim. Eu já tinha 18 pontos de vendas espalhados na cidade, todos os pontos de venda fechados, as festas todas canceladas, casamento, aniversário, tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Falei, e agora? Mas foi nessa época da pandemia que a gente mais cresceu, que é onde o Instagram estava bombando, todo mundo estava postando muito, e eu estava fazendo alguns cursos da Mila também, e aí eu estava me dedicando, e aí foi assim, todo mundo em casa queria experimentar, foi a hora que a gente mais cresceu. Aí a gente mudou, nós morávamos num apartamento, fomos para uma casa maior, uma cozinha só para queijadinha. Nossa. E aí deu tudo certo. E fora assim, né, o medo em relação ao emprego que você saiu e a doença também, né, porque tava todo mundo tudo naquela muito incerto, nossa. situação. Mas eu falo assim, que a queijadinha foi sempre tão conduzida, coisas assim que eu não planejei. Igual, por exemplo, na pandemia mesmo, chegou a Páscoa, aí todo mundo postando coisas de Páscoa. Eu falei, gente, eu não tenho nada para Páscoa, ninguém vai comprar queijadinha para Páscoa. E aí, naquela noite, eu dormi e eu sonhei, um pessoal me pegou e falou assim, ó, eu vou te ensinar a fazer um bombom de queijadinha. Nossa. Ah, me arrepio. Nossa. E aí, nesse sonho, eles me mostraram exatamente, que eu não entendo nada quase de confeitaria, de cozinha, nada. Eu falo, gente, só sei fazer queijadinha. E aí eu falei, gente, eu nunca ia saber fazer esse bombom na vida se eu não tivesse tido esse sonho. Eu acordei e falei pro Juliano, falei, amor, sonhei com um bombom de queijadinha, você acha que dá certo? Aí eu expliquei para ele tudo direitinho, como eu tinha visto lá. Ele falou, ó, faz assim. Eu falei, não, se for para eu fazer, eu vou fazer igualzinho, tá no sonho. E aí a gente lançou o bombom de queijadinha nessa Páscoa, que foi um sucesso, é um dos itens mais vendidos do cardápio até hoje. E você lembrou tudo do sonho igualzinho? Tudo, tudinho. Então, eu sempre falo, Deus está muito presente nessa queijadinha, assim, o tempo todo, sabe? Porque é umas coisas, assim, meio malucas. Não tem como explicar, né? Tem hora que eu falo, o senhor é doido, mas tô indo. E aí, do bombom de queijadinha, a gente lançou ovo de Páscoa de queijadinha, chocotone de queijadinha, barra de queijadinha, o Little Cup. Do bombom saiu todos os outros produtos, praticamente. Hoje você tem quantos produtos feitos com a queijadinha? Ó, tem a queijadinha tradicional, bombom de queijadinha, barra de queijadinha, Little Cup de queijadinha. E o gelato, que é um sorvete artesanal que nós mesmos desenvolvemos para comer com a queijadinha quentinha. Então, 7 produtos. A Camila compra lá aquela um pouquinho maiorzinha. O bolo de queijadinha. A queijadinha tradicional é composta por 3 tamanhos. A menor, aí depois a maiorzinha, que tem nos pontos de vendas também, e o bolo. Não, o bolo é um negócio do outro mundo, assim, porque você quer pegar tipo como se fosse uma fatia de pizza de um pedaço só, né? Não, se você comer quente, Hamilton, se você pegar o bolo quente, você senta na frente da TV, ó, e come de colher, gente, tudinho. É um negócio, é de Deus mesmo, viu? Pode ter certeza que é. Ó, deixa eu mandar um beijo pra André Oliveira, tá aqui no chat. E a Rose Candeu tá mandando um beijo pra você também. Linda. A Tati é um grande exemplo de que não podemos desistir dos nossos sonhos. A Sandra Pigari, eu acho que é isso, a melhor queijadinha da vida. A Camila tá aqui, boa noite pra vocês. O Zé Roberto, boa noite. Tamo junto, mais um episódio. O Zé Roberto que é confeiteiro também, tá aqui assistindo a gente. A Lúcia Inês, Tati, melhor queijadinha do mundo. Alô. Que mais aqui? A Tatiaia, né? Está aqui. A melhor queijadinha também. A Tatiaia tá mandando aquele beijo pra você. Beijo, Tati. A Daiane Souza, linda, parabéns, sucesso. Ai, que linda. A Leda Carneiro também tá mandando um beijão aqui. Leda é minha amiga de infância. Viu? A hora que você perguntou da escola, a Leda pode falar bem que era nós na escola. Nossa senhora, olha, então manda aqui, Leda, que se tiver alguma coisa a gente já coloca aqui pra todo mundo amiga, saber. não conta. A minha irmã também tá assistindo aqui, a Cássia, um beijo, te amo. A Carlota Menezes, ô Carlota. Pô, queria muito um dia, será que a Carlota vem aqui conversar comigo? Vem, lógico que ela vem, ela adora podcast, ela nem tem vergonha. Eu sou muito fã da Carlota. Carlota, depois vamos conversar, hein? Ela tá aqui, ó, tenho muito orgulho de você, tá? Quem mais tá mandando aquele alôzinho pra gente? Ela também tá falando sobre a melhor queijadinha. A Fernanda Bordinaz também tá mandando aqui um alôzinho. O Thomas é o cunhado, Thomas cunhado. Tem produto novo em vista? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso aqui, né? A Leda também mandando aquele abraço aqui. Quem mandou um abraço também pra gente aqui foi a nossa... Cadê, gente? Sumiu aqui a moça. Ela tava aqui e sumiu.
Ah, tá aqui em cima, aqui, ó. É a nossa querida Gláucia, lá do H2O Saúde Íntima. A melhor Oi, queijadinha amiga. da vida. Um beijo pra você também, Beijo. viu, Gláucia? Pô, que sensacional. Galera, pessoal que tá aí, que tá nos assistindo, não esqueça, para você mandar a sua perguntinha, para você interagir com a gente, você tem que se inscrever no canal. Então, inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like aí e manda para todo mundo, tá? Compartilha com todo mundo que a gente tá ao vivo hoje aqui com a Tati da Queijadinha. Ô, Tati, uma coisa importante também, a gente tá falando muito sobre a presença de Deus, mas o seu esposo também foi fator fundamental, né? Porque, Sim. dentro de casa, né? A gente fala assim que o amor, ele supera tudo, mas a grana é que banca todas as coisas, né? Sim. E para ele realmente aceitar, não, é melhor então você sair, vamos Sim. fazer isso, alguma coisa está acontecendo, também foi uma coisa que foi, vamos dizer assim, muito especial da parte dele em Sim. acreditar também no seu sonho. Não, ele no começo acreditava até mais que eu, então ele foi super, assim, incentivou, aquele medo que eu tinha às vezes de pedir as contas, ele falava assim, não amor, a gente consegue, né, você vai ter mais liberdade nos teus horários, né, com o Rafa, as coisas dos meninos, do Gabriel. Então, ele sempre incentivou muito. E eu falava, ó, você segura as pontas, qualquer coisa. Aí ele, segura as pontas, pode, pede lá. Então, ele já via, assim, ele sempre gostou muito da queijadinha também. E, assim, das pessoas falando, de todos os feedbacks que a gente teve desde o comecinho, ele falava, amor, não tem como dar errado. E a forma como aconteceu também, sabe? A gente sabe que tem um propósito por trás de tudo isso. Então, eu acho que Deus tocou no coração dele também e falou, ó, ajuda aí, dá uma força para ela pedir essa conta logo. Ó, e tem uma coisa que eu queria falar aqui pra você, pra gente já aproveitar e falar de uma amiga nossa em comum, que é a Nega, né? Gente, quando a gente vai dar exemplos aqui, hoje é claro que a gente vai também falar muito aqui em relação a partir de hoje, né? Falar ainda mais da queijadinha, mas quando você pega, por exemplo, a sua embalagem da queijadinha, né? Não sei se dá pra todo mundo ver aqui e tal, é uma das embalagens, tá? É um dos produtos que eu acho que é legal. Aqui, né? Gente, o detalhe, tá? O acabamento. Então, assim, é uma coisa que não é só a queijadinha em si, né? Sim. Aquele tal do over-deliver, né? Você entregar mais do que aquilo que você está oferecendo. Então, só da embalagem já dá vontade de você comer, né? Eu falo a mesma coisa em relação à Nega. Não, gente. A farofa da Nega vida. é uma coisa também absurda, porque hoje a gente está completando 39 episódios. Você já conhecia ela, vocês já são amigas e tal. Mas eu falo pra você que 30 pessoas que entraram nessa sala, a primeira coisa que a pessoa olha quando entra aqui, ela vê, ela fala assim, eu vou ganhar farofa da Nega? É impressionante, não tem, gente, né? Não tem igual. E o capricho dela, tudo. E agora, hoje eu tava lá conversando com eles e tal, e eles vão tirar um tempinho a semana, tem inclusive pra dar uma descansada, coitado. Porque eles vão dar vão dar uma respirada. Mas eles precisam. Precisa. Mas é assim, eu fico impressionado de você fazer uma coisa no capricho, você se dedicar tanto, né? Igual no caso dela, são 5 sabores, tá sempre tentando fazer uma coisa diferente. E através da queijadinha, né? Que veio, de um projeto social, de uma coisa bacana, para tentar cada 15 dias, né? Ter o que o pessoal tá lá para poder fazer comer. Como que é feito assim, que você acha, a gente está falando sobre o tempero maior, que talvez seja a essência de Deus em tudo isso aqui, mas como você falou assim, não ficava tão bom, não ficava desse jeito e tal, aquele medo de não sair a receita certa, e hoje em dia já está tudo, né, melhor. Como que é esse medo de cozinhar? Porque a gente fica pensando assim, a farofa da Nega eu como 300 e é igual que nem, não muda. Não muda. Né? A queijadinha é a mesma coisa, toda vez que a Camila é a mesma coisa, não muda nada. Então você já sabe assim, não tem um negócio que fica pra lá, pra cá, né? É tudo certinho. Pra chegar nisso aí tem um tempo, né? Tem. E assim, eu sou perfeccionista psicótica. Eu imaginei, eu ia perguntar sobre isso. A minha equipe, Juliano, gente. O pessoal sofre. Ai, sofre, porque olha... E depois que eu decidi que eu ia levar a queijadinha no projeto, aí eu falei, gente, eu preciso deixar ela de uma forma que eu goste mais ainda do que eu já gosto, né? E aí eu comecei a pesquisar, porque assim, eu sempre fui do doce. Eu não sei cozinhar nada, não sei fazer nada de comida, malemar um arroz. Então, assim, o marido sofre, é ele que cozinha lá em casa, é ele que faz tudo. Ó, tá vendo só? A parte salgada é dele, por isso que eu tô gordinha, assim, ó. Lá em casa eu tô desse jeito aqui, viu? Lá em casa sou eu que cozinho também, porque lá em casa ninguém cozinha. Se eu não cozinhar, ninguém come lá em casa. Nossa, o Juliano cozinha bem. Por isso que a gente tá sem comer faz uma semana. Eu sempre fui do doce, então
Tá vendo aqui me Olha queimando lá. aqui, ó? Se eu puder tirar essa pessoa daqui, por favor, segurança. É tudo mentira, né? Não, mas lá em casa é verdade. Lá em casa é verdade, eu não sei fazer nada. E a Dani veio falando, você não vai chamar a gente pra ir em casa só se for pizza? Porque eu não sei fazer nada. Meu Ela Deus. faz aquele monte de coisa, né? E eu sempre fui do doce. Todas as festas de família, tudo, Tati, traz a sobremesa. Então, eu sempre gostei muito de fazer doce. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre a queijadinha. E aí, eu tirei um ingrediente e acrescentei 2 ingredientes a mais que a queijadinha não tinha na receita da minha amiga. E aí, eu fui testando até chegar no ponto perfeito, que eu considero perfeito hoje, ela bonitinha desse jeito. Então, é um desafio, porque, igual eu te falei, eu não tenho muito conhecimento, assim, dos paranauê da cozinha, né? Mas aí a gente foi pesquisando e deu tudo certo, assim. Então, é um desafio. Cozinhar é um desafio. Porque eu penso assim, tudo que você vai comer, do mesmo jeito que é maravilhoso para mim, eu quero que a pessoa sinta isso também, claro, né? claro. E a queijadinha, ela tem... Além de ser do doce ser gostoso, mas ela tem toda uma parte emocional, sabe? O pessoal fala que a hora que come, lembra da casa da avó, da infância. Então, ela tem, assim, uma lembrança doce, assim, gostosa, sabe? Eu tenho clientes que comem a sabor queijadinha... afetivo, né? Come a queijadinha a primeira vez e até chora. Meu filho, logo no começo, ele mandou uma mensagem: mãe, meu amigo comeu a queijadinha e chorou, lembrando da avó, sabe? Eu falei, nossa... Então, assim... Eu confesso que a primeira vez a hora que eu comi a primeira vez, eu não chorei, não. Na hora que acabou, eu comi. Eu chorei. Você chorou, né? Eu falei assim, mas acabou já. Então eu já não tenho mais nenhum, você só comprou essa. Mas é mais ou menos isso. Ó, deixa eu aproveitar e mandar mais um recadinho aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Montana Automóveis, nosso patrocinador master, Marcelão. Essa semana vamos estar trocando uma ideia. Vem aí o feirão da Alva também. A Montana vai estar junto. A equipe aqui do Noir vai estar fazendo um evento bem bacana logo aqui no mês de novembro, tá? Comprou o seu carro, tá a fim de comprar, financiar, trocar, fazer aquele negócio bacana. Carro com procedência, qualidade até 2 anos de garantia. Montana Automóveis, clica aqui no QR Code para você saber mais informações, tá? Tem também o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Gente, 8ª loja foi inaugurada agora, tá? Lá no Eldorado, são 8 lojas, 6 lojas em Rio Preto. Tem Mercadão Agropet na Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, na Constituição com a Delegado, lá no Eldorado, no Rio Preto Shopping, também lá no Shopping Cidade Norte, em Ibirá e na cidade de Badiba City, dentro do supermercado Trídico. 8ª loja inaugurada, vem aí a 9ª loja e logo o Mercadão também partindo para franquia, tá? Então fica ligado para você saber das novidades, o @Mercadão Agropet. Daqui a pouquinho, para quem tá no chat, a gente vai estar sorteando um boné também aqui do Mercadão Agropet para vocês, tá? Só você ficar participando com a gente e respondendo aqui. A Baroni Transportes, gente, a melhor transportadora, tá bom? Logística para sua empresa, para você que precisa de uma empresa com qualidade, que vai chegar no horário, com seguro e com certeza não vai te dar dor de cabeça, procure a Baroni Transportes, tá? Com certeza não tem outra. E ó, muitos anos de experiência, um beijão aí para o nosso querido Marcelo, também a Tati, toda a equipe, o Gael que faz o sucesso total. Não esqueça, hein? Baroni Transportes para você, a número 1. Marcão Import, tava falando agora mesmo, o André acabou de comprar agora o iPhone 15 e o André tava querendo alguns acessórios. No Marcão você encontra, tá? No Marcão você encontra tudo que você precisa. Marcão Imports, Marcão Imports RP. Marcão Imports RP fica no Plaza Capital, tá bom? É só você chegar lá que você vai ter todos os produtos Apple, não só o 15, né? Também os acessórios, e lá tem um equipamento, porque ele também faz o reparo, tá? Então, às vezes você tá com o seu iPhone, trincou um negocinho aqui, o cara vai falar, tem que trocar a tela, tal. Não, lá tem uma máquina de última geração, onde você vai ter lá todo o esquema tático lá, entendeu? Para poder deixar o seu telefone igual que nem novo. Então, preste atenção, Marcão Imports, tem tudo que você precisa de produtos Apple com até 1 ano de garantia também. Mandar aquele salve pra T-Flow, tá bom? A T-Flow que tá junto com a gente aqui, que é a marca que veste os artistas. Eu não sou artista, mas ela me veste, pelo menos até o Extra Agenda tá servindo. Se passar mão um pouco, eu já não vou ter mais. Eu já vou ter que partir para uma outra loja lá do outro shopping. Mas então, fique ligado. T-Flow para você, com novidades. Inclusive, tem um @T-Flow. A gente vai estar fazendo uma gravação logo lá na loja. Vai ter um cara aí, um rapazinho, gente boa que todo mundo conhece, que participou aí de um reality show. E a gente vai estar trocando uma ideia logo para poder falar sobre as novidades dele. @T-Flow, @Use T-Flow, ou então T-Flow Iguatemi Rio Preto, para você saber das novidades. Tem sempre aquele happy hour, os artistas estão por dentro. Quero mandar aqui também, o André, eu vou falar o acrílico por último, tá? Falar da Clínica Sivieri, que tá junto com a gente aqui. Inclusive, eu fui meio que falado aqui que talvez eu vou colocar um balão logo. Nós estamos aqui vendo ainda a possibilidade. Estaremos tomando...
Não, agora nós estamos aqui para poder fazer o negócio funcionar. Então é o seguinte, ó, não esqueça, para você que precisa de uma clínica que tem tudo aquilo que você precisa. Ah, não, eu preciso perder peso, estou com diabetes, estou com algum problema desse tipo, doenças principalmente metabólicas e tal, você encontra na Clínica Sivieri todo o tratamento. A gente sempre passa o vídeo aqui, tá junto com a gente. Um beijão a toda a galera. E na semana, a terceira semana do mês de novembro, vai vir uma galera da equipe da Clínica Sivieri aqui, para a gente poder falar também. A gente vai debater também sobre uma psicóloga vai estar por aqui, uma nutricionista. Vai ser muito bacana, vale a pena você conferir, tá? E a Farofa da Nega, claro que a nossa convidada já conhece. Ela vai receber um kit da Farofa da Nega daqui a pouquinho também, que é aquela farofa sensacional, aquela farofa que todo mundo ama, que todo mundo quer, e tá junto com a gente aqui no Ar também desde o comecinho, tá bom? Então um beijão pra nossa querida Nega, a gente te ama muito, obrigado pela parceria, são 5 sabores, é o melhor acompanhamento do Brasil, tá? Tem a tradicional, tem a de limão, que todo mundo aqui briga pra poder pegar a de limão, tem ainda de banana, tem a picante, que é a que eu mais gosto, e tem a caipira, tá bom? Então não esqueça, farofadanega.com.br, se não tem ainda na sua revenda, procura outra revenda que você vai encontrar e com certeza o melhor acompanhamento do Brasil. E segue também, tá? @Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. Pra gente fechar esse bloco, o Acrílico Rio Preto, que é fabricante de peças em acrílico, tá? Só você levar o seu projeto, pessoal quando entra aqui vê ali a placa do Noir bacana e tal, e LED, a galera faz isso aí que é sensacional e tudo com uma garantia, produtos de qualidade, tá? Traga o seu projeto pra nós que você vai ter o melhor resultado. Vai direto no Acrílico Rio Preto, fica do lado do Maridon Burger, daqui a pouco a gente vai falar do Maridon, na Otacílio Alves de Almeida 977, aqui em Rio Preto. Manda um WhatsApp lá no 982088538 para você saber mais novidades do Acrílico Rio Preto junto com a gente por aqui. Ô Tati, outra coisa também impressionante que a gente percebe em relação a empreender, né? A gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Né? A gente fala assim, pô, eu trabalhei igual você trabalhou no shopping, a gente sabe que a vida também de quem trabalha em shopping não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, horário e tudo mais. Mas quando você vai empreender, muita burocracia, tem um monte de coisa. Por exemplo, você que mexe com coisa de alimentação, tem um monte de fiscal, um monte de coisa em cima. Quais foram os principais perrengues, as dificuldades, as coisas que você encontrou pela sua frente, né? Quando você falou assim, não, agora vamos partir, vamos para cima, vamos montar a nossa empresa e vamos começar a trabalhar. Essa parte burocrática, o Juliano que cuida e sempre eu falo que, olha, não é fácil. Tudo que você trabalha ali, que você se mata ali, um tantão bom vai embora, né? Nessa parte toda aí. E essa burocracia, mas eu falo assim... o empreendedorismo é algo que, sabe, é desafiador todos os dias. Eu falo que, nossa, não é fácil, mas ao mesmo tempo, a Queijadinha, o empreendedorismo, ele trouxe, assim, uma vida nova que eu nunca havia experimentado. Então, eu falo que só quem tá no meio aqui para saber o quão desafiador mas o quão libertador e emocionante que é na vida da gente. Nossa, eu falo pro Juliano, todo dia eu acordo, tipo, zerada. Eu falo, ai, meu Deus, o que vai acontecer hoje? E eu falo pra ele, ai, meu salário. Que a gente já vira um mês com uma conta, né? Então, mas eu falo assim, não tem, gente. Olha, eu não trocaria a vida de hoje, assim... A minha escolha eu não trocaria por nada, assim. Então, não... essa foi uma transição, assim, que te deu um pouco de medo, mas com a fé que você tinha e a certeza que as coisas iam dar certo, você passou mais tranquila. E tipo assim, tem muitas pessoas que vê, assim, às vezes a nossa trajetória e fala assim, foi fácil, teve ajuda das influencers, teve isso, aquilo, mas... É todo dia você procurar fazer o relacionamento com as pessoas, os networks que precisa, é você abençoar o teu produto e trabalhar para que isso aconteça. E não tem como dar errado. Se você vai atrás e coloca amor de verdade, porque eu falo assim, não adianta ficar parada, né? Como diz, a sorte bate na porta, mas não gira a maçaneta. Então não é sorte, tem que trabalhar bastante. E apesar de ser muito desafiador, é muito gratificante. E os perrengues todos a gente vai passando por cima e vai tentando resolver cada dia uma coisa. E tá aí, tá acontecendo da melhor forma. Mas você sabe que tem uma coisa importante, né? Eu tenho certeza que influenciador ajuda demais. Ajuda mesmo, isso aí a gente sabe que sim. Mas se o produto não for bom,
Você pode colocar o maior influenciador de todos, você pode pagar o maior cachê para ele, para fazer qualquer coisa, ele vai comer com a boca boa, mas ele não vai vender. Não, né? se não tiver um produto bom, não vinga, não adianta. Então, assim, existiu a força que você recebeu e recebe até hoje de todo mundo, mas, assim, principalmente o fato de acreditarem no seu produto. Porque também não é qualquer influenciador que vai fazer propaganda. A pessoa pode até pagar, porque é o nome dele que está em jogo também. Exatamente, isso é muito importante. Ô, Tati, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas para o pessoal poder mandar aqui um alôzinho pra gente, né? A Tati, que é a sua xará, falou assim, ó, sua família desempenhou um papel importante em seu caminho empreendedor? Pode compartilhar como eles te apoiam nisso? Aí você já falou, acho que um pouco também sobre isso aqui, né? Sim, desde o começo dessa troca. Não, todos, os 4, sempre. Desde o início, enquanto eu tava com medo, eles... Mãe, vai. Juliano, vai. Vamos... Tenta pelo menos. Porque eu pensava assim, se eu ficar no shopping, eu vou ser frustrada. Porque eu vou falar, meu Deus, eu abandonei a queijadinha se tivesse dado certo. E naquele momento, igual, eu sempre falo, embora eu gostava muito do meu trabalho, a queijadinha trouxe uma vida nova. Totalmente... algo que eu nunca tinha experimentado. Então, naquele momento, eu falei, não, Deus vai pôr o chão e eu vou andar, e eu vou fazer acontecer. Não, e foi aquele negócio que a Mila disse também, porque você estava trabalhando de madrugada para você fazer a queijadinha, você não estava nem descansando. Não. Ia ter uma hora que você ia ser obrigada a parar. Eu entrava no shopping 2 horas da tarde, aí eu chegava em casa 10 horas da noite, aí a gente trabalhava a madrugada toda para poder atender o pessoal todo na parte da manhã, aí eu dormia um pouquinho, almoçava e já voltava pro shopping. Então, eu estava... acabando com a minha saúde e a do Juliano, porque eu não era capaz sozinha, porque naquela época eu não tinha funcionário. Então, eu falei, poxa, todo mundo se empenhando para que isso aconteça junto comigo e eu não vou dar o passo? Não, eu vou dar o passo sim, eu vou ser maluca e fui. O Vinícius, ele fala que ele sempre sonhou também em empreender, ele está perguntando para você como que você consegue equilibrar a vida pessoal com as demandas de administrar esse negócio de sucesso que você tem hoje. Hoje eu falo assim, é muito mais fácil administrar tudo isso do que quando eu era CLT e trabalhava no shopping. É muito mais fácil e muito mais gostoso. Então, não pense que isso seja um desafio, uma dificuldade, né? Não um desafio, uma dificuldade, porque desafio é sempre que não é. Então, tipo assim, eles apoiando e mesmo que você não tenha ninguém que te apoie, se você acredita, vai embora. Porque eu falo assim, não tem algo que a gente não queira, que a gente não consegue. Se você quer e acredita, o negócio é bom, vai em frente. Não precisa nem de muito incentivo. No meu caso, eu tive, mas a tua força de vontade e o teu desempenho já vale 90%. A Renata tá aqui, ó. Até eu vou dar uma incrementada na pergunta dela. Ela colocou aqui, o que te motiva pessoalmente, né? Todos os dias. Aí eu digo assim, fora os boletos, o que o que faz a gente levantar todo dia cedo para correr atrás? Eu falo assim, a gente tudo tem um propósito, né? Sim. Não é só um negócio, não é só a liberdade financeira, é um propósito de verdade. Então, tipo assim, quando eu acordo e as pessoas passam pela loja para levar, por exemplo, um presente de 15 anos, a pessoa escolhe a queijadinha para presentear, sabe? Hoje a gente é referência nessa questão de presente. Sim. Então, o pessoal passa lá para dar presente para aniversário, para bodas, para as empresas. Hoje, por exemplo, fiquei super feliz. Foi uma cliente lá, uma clínica veterinária salvou a cachorrinha dela. Então, acho que tinha 28 funcionários. E ela passou lá e pegou uma queijadinha, um bombom para cada um deles, para poder presentear, sabe? Então, tipo assim... não tem motivação melhor que essa. Você ter um produto ou apresentar um serviço que as pessoas queiram. Então, motivação melhor que essa, sabe? Da pessoa falar, cara, o teu produto é sensacional, o teu trabalho é sensacional, você transforma vidas, a pessoa sentiu isso quando, né, comeu alguma coisa que você faz, ou quando você apresentou um trabalho com excelência, não só enfatizando a parte financeira, mas colocando carinho, colocando amor. Então, assim, você transformar a vida das pessoas, não só a sua, é a maior motivação do mundo, assim. Não tem como dar errado. A liberdade financeira, a parte financeira, ela vem através do fruto de tudo isso daí, mas não é a parte principal. Inclusive, eu queria aproveitar isso que você falou, queria dar uma dica para um casal de amigos
que eles foram pra praia recentemente e eu achei que eles iam trazer uns presentes. Como eles não trouxeram, eles podiam passar lá amanhã Pode e passar pegar lá uma na caixa da queijadinha. E aí, na quinta-feira que vem, eles trazem aqui pra mim pra poder fazer, certo? A gente salva, assim, Que as pessoas demais. Eles ficaram na praia, nunca ninguém perguntou pra mim que tamanho de sunga que eu uso, que eu tô usando alguma coisa, se eu gosto de alguma daqueles negocinhos de presentinho, brinde. Eu falei, eu acho que vai ser surpresa, né? E Tem aí, aquelas feirinhas também, né? Tem, mas muita não, você opção, acha né? demais, Mas assim. eles deixaram pra comprar queijadinha, certeza. Mas eu trouxe aqui, trouxe arroz bordado. Aquele arroz, é verdade. Porque lá não tem erro, né? Oh, meu Deus do céu. Ó, quem mais aqui que tá mandando um alôzinho pra gente? A Verônica tá aqui. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Houve alguma experiência ou evento em sua vida pessoal, né? Que você pensou em dar uma pausa ou desistir? Ou você sempre acreditou que daria certo? Eu sempre acreditei que daria certo, mas assim, com medo, né? E na época da pandemia, logo eu tinha acabado de sair da loja, foi a hora que eu mais baqueei, assim. Acho que desse dia em diante, o susto que eu tomei, depois de estar lá 20 anos no mesmo lugar, e aí de repente me deparar com a pandemia, então acho que não teve nada mais hoje que me causasse tanto pânico quanto aquele momento. E como a gente conseguiu passar pela pandemia e deu tudo certo, acho que agora eu tô mais casca grossa, assim, sabe? Tati, tem uma coisa aqui também, eu não sei se é uma polêmica ou não, mas só pra gente falar, porque isso acontece em todo lugar, né? Isso aqui também acontece aqui no podcast, em vários lugares. Até voltando o exemplo aqui em relação à nega, tem uma que é quase igual que nem a embalagem. Você chega no lugar assim, mas não tem o sabor, né? Sim. Então, o conteúdo é completamente diferente, né? Do que vai. Aí a pessoa, ela imita tudo, né? Ela imita o jeito, imita a embalagem, ela imita a forma, ela até coloca lá essas cebolinhas queimadas dentro para pensar que é igual e tal, mas não é. Você teve alguma dificuldade, alguém, quando você lançou o seu produto, alguém tentou fazer igual, alguém tentou fazer alguma coisa nesse sentido, mas aí, pelo sabor, ou pelo propósito que a pessoa também, que não é o mesmo que o seu, não deu certo, a pessoa... porque isso acontece sempre também. Não, acontece sempre. No começo, eu ficava bem incomodada, assim, não com a questão do produto, tá? Que eu falo assim, ninguém faz, eu não tenho concorrência, porque ninguém faz como eu, e da mesma forma como eu não vou, às vezes, fazer como você. Cada pessoa é única. E ainda mais produto, comida, que é o que eu falo que tem a questão da energia e tal. Então, assim, eu ficava muito incomodada com a cópia, assim, perfeita, porque eu falo assim, a inspiração, ela é uma coisa deliciosa. Como eu fico feliz com as pessoas. Eu recebo comentários todos os dias no Instagram. Às vezes eu até falo, amor, olha o tanto de meninas de outras cidades, de outros lugares. Tati, tô fazendo a queijadinha que tá dando super certo, pede dica, número de forminha, essas coisas e tudo. Então, eu falo assim, a inspiração é algo transformador pra gente também. Agora, quando você vê uma cópia, aí eu já acho, igual tipo, Tati, mas cada um tem o seu lugar. Sim, a concorrência, ela é necessária e ela é saudável. Só que quando você se depara com alguém tentando ser uma cópia, tipo assim, para confundir as pessoas, eu até gravei uns stories esses dias no Instagram, porque foi algumas pessoas lá na loja dizendo que chegaram no aniversário, pegaram a queijadinha e já comeram como se fosse minha, porque a embalagem é idêntica. Nossa, isso é... E aí, eu falei assim, gente, eu até gravei, ela falou assim, Tati, eu só soube que não era sua, porque eu perguntei, porque a queijadinha estava muito diferente. Apesar que estava gostosa também, estava muito diferente. E aí, eu gravei uns stories falando que na nossa embalagem, todas as nossas embalagens, desde as caixas personalizadas, de todos os aniversários, vai um adesivo nosso embaixo. Então, eu falo assim, aí já gera um pouco, assim, de incapacidade, de um pouco de falta de caráter, sabe? Porque você percebe que a pessoa está fazendo idêntico para confundir, às vezes, outras pessoas, né? E aí, as minhas clientes, elas são, assim, os detetives, assim. Às vezes, elas veem alguma coisa e já me mandam, sabe? Então, assim, às vezes, eu não me incomodo por ser queijadinha. Cada um tem a sua essência. Claro. Agora, tem alguns Instagrams que é a cópia perfeita do nosso, sabe? Às vezes, nem o detalhe da fita a pessoa muda. Então, fica muito igualzinho. Aí, eu já acho assim. Mas hoje eu já tô, igual eu te falei, hoje eu tô mais cascadura e cada um tem o seu lugar. E vai da pessoa. Se ela tá feliz assim... Porque eu falo assim, gente, você pegar um produto e se inspirar, colocar a tua identidade, você vai ganhar o mercado de uma forma diferente. A pessoa vai olhar a queijadinha e vai saber que é sua. Agora... Tem algumas que pegam a queijadinha e já falam, ai, queijadinha da Tati. E, então, acaba fazendo propaganda para mim mesmo, sabe?
Então, isso ainda me incomoda, mas nem tanto quanto antigamente. Hoje eu já estou mais tranquila e eu fico até feliz com as pessoas que estão se inspirando. Tem pessoas que estão lutando também, que estão tentando conquistar o espaço. Então, eu sempre falo, eu sempre dou dica. Gente, se inspira, mas não precisa fazer uma cópia perfeita. Coloque a sua identidade, a sua essência, o seu carinho, o seu amor. Vai ser muito mais fácil, você vai ser primeiro lugar também, não cópia. E até porque a cópia perfeita não vai sair igual, né? Nunca vai ter o mesmo sabor. A embalagem né? o pessoal copia, mas o conteúdo não vai ter. Não tem. Não tem. E aquela, até eu brinco muito. Nossa, a Camila, ela é de farmácia, né? E aí a gente briga porque eu apanho muito dela, porque assim, pessoal de farmácia tem o remédio original, aí tem o genérico. Sim. E aí toda vez que eu vou comprar, os caras tentam me empurrar. Como é que chama o negócio? O similar. Similar. Eu apanho em casa. Porque eu chego que é similar, ela me dá uma bronca. Porque o similar ele não é nem o genérico. Porque o genérico é a mesma fórmula, é a mesma coisa, tal. Então é quase igual que nem. Agora, o similar não é. E aí quando você vai comprar um negócio, você vai comprar algum produto que é igualzinho, mas é igual que... Mas você já sabe que eu lembro dela. Que eu falo assim, isso aqui, certeza, se a Camila tivesse, ela ia falar que era o similar. Então nem vou levar isso aqui, porque já tem medo. Mas eu acho assim, é a falta de... Não sei nem se é criatividade, porque passar por todo o processo que você passou, né? Sim. De todas as decisões que você tomou, de tudo aquilo que vocês tiveram que fazer para chegar até o produto tá. E a outra pessoa monta, né? Até acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes, só para falar de nomes aqui, e não que eu tenha contra as marcas, mas é só para dar um exemplo. Existe um estudo que diz que o McDonald's chega numa cidade, ele monta, ele faz um estudo de... Você já viu isso? Ele faz um estudo de 1 ano, 2 anos para saber a melhor logística, tudo, como que funciona para poder montar. Tá tudo pronto, tal. A hora que ele monta, passa um mês, o Burger King monta na frente, né? E aí fala, pronto, sabores diferentes, tal, mas tá no mesmo lugar. Se aqui tiver lotado, o cara vai atravessar. Mas um tem uma coisa que o outro não tem e tal. Agora, a cópia é realmente idêntica, a pessoa não vai dar conta. A Daiane tá aqui, ó. A Maria tá mandando um beijo pra você. Ai, minha sobrinha, né? Ela é um luxo. A Carlota já falou que vem. Ô, Carlota, vou te chamar então, hein? Depois eu vou dar um oi pra você lá, tá bom? Isso aí. É isso aí, ó. Amo o Jujuba. O Jujuba deve ser o Juliano. A farofa da nega é a melhor da minha vida. A Macielma tá aqui, ó. Patroa linda. Minha secretária lá de casa. Muito bem. Quem mais tá mandando um alôzinho? Beijo, Selminha. O Ricardo Marcelo tá aqui. Agora sim, hein? Aqui é a Dani Valente. Tô assistindo tudo. Um grande abraço, amigo. Da mãe. Ô, Dani, um beijão pra você. Saudade, viu? Que pessoa sensacional. O dia que você me convidou, eu falei assim, não, Dani, tem vergonha, eu não vou fazer isso aí, não. Aí ela, eu vou com você, amiga, eu fico lá do seu lado. A Camila perguntou pra mim, a Dani vai estar junto? Porque ela falou que ia. Falou que tá com dor nas costas lá, não sei o quê, conversa. Ela falou que tem o maior orgulho de você, que você é uma pessoa tão doce quanto as suas queijadinhas. Obrigada, tá? amiga. O Faelx tá por aqui, ó, mandando um opa pra galera. Quem mais aqui? Tinha uma aqui que eu tinha... A Dulce Chagas, a queijadinha da Tati é maravilhosa. A Rayane Rossan também. Amo a admiração gigante, melhor da vida. Priscila Ribeiro, amo a queijadinha. Amo mais ainda minha comadre, né? Quem mais aqui? Tá mandando aqui um beijo pra gente. Eu tinha visto uma aqui que tinha mandado um alôzinho. Tá, acho que foi aqui. Não, tá. É da outras perguntas aqui, ó. Agora sim. Quem mais aqui que tá mandando um beijão pra gente aqui? A Selma também tá mandando um beijo, falando que é a melhor queijadinha que ela já provou na vida. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like, tá? E compartilhar com todo mundo que a gente tá ao vivo aqui hoje com a nossa querida Tati Lopes. A Selma tinha mandado aqui pra gente, ó. Como que a queijadinha... A queijadinha da Tati, eu acho que eu entendi o que ela quis falar. Ela começou através de um projeto, né? Impacta a vida de todas as pessoas. E quando você começou, tinha uma quantidade de pessoas que estavam junto com você, né? Na sua empresa. Hoje, como que funciona a sua empresa? Qual que é a rotina da sua empresa? A produção da sua empresa em relação, assim... enquanto mais você continua impactando a vida das pessoas, né? Dando não só o emprego, mas a oportunidade também de participarem desse projeto. Sim. Hoje a nossa equipe aumentou, graças a Deus, porque nós saímos da minha casa e montamos a nossa loja física, né? Sim. E, gente, é uma delícia trabalhar comigo. Pergunta pra ela, vocês Juliana tá só, né? Embora eu sou muito perfeccionista, mas é o que eu sempre falo, né? E todo mundo que passa por ali fala, Tati, é difícil
ter alguém que tem esse carinho. Tem muita gente que faz assim, não, assim tá bom, ninguém vai perceber, faz assim mesmo. E eu sou extremamente detalhista na questão dos lacinhos, de colocar o bilhetinho certinho, na embalagem perfeita. Então, nós temos uma funcionária lá que tem 17 anos e ela é uma graça. E ela fala, nossa, tá aprendendo, assim, toda essa parte desses detalhes. Eu tive uma funcionária também que trabalhou comigo na minha casa, depois ela saiu para ter nenê. E ela fala, sabe, que antigamente ela fala assim que, nossa, que as pessoas demoravam para atender o WhatsApp, ela ficava super brava. E ali ela viu a dificuldade, a demanda, às vezes você está respondendo uma mensagem, já aparece mais 20 e aquilo não tem fim. Ela fala, nossa, eu nunca mais vou reclamar, porque hoje eu sei da dificuldade, mas, tipo assim, ela mesma fala do carinho que a gente atende as pessoas, do amor que a gente coloca para que as pessoas sintam isso. Então, é uma delícia. Nós temos uma equipe hoje muito gostosa ali para trabalhar. E se Deus quiser, a gente vai expandir, aumentar mais e contratar mais pessoas e transformar a vida de outras pessoas. E o sonho que eu tinha de levar a queijadinha para o Brasil todo, não só de todas as pessoas em todos os lugares do país experimentar o produto, mas, assim, de outras pessoas ter a oportunidade de sentir aquilo que eu sinto na queijadinha, sabe? Toda essa emoção mesmo, essa vida diferente que a gente vive hoje no dia a dia, de transformar a vida das pessoas nessa maneira também, através do empreendedorismo, de ter o seu próprio negócio, mas aprender assim com a gente tudo do jeitinho que a gente faz para poder sentir toda essa emoção, sabe? E mesmo o Juliano, ele fala que ele já aprendeu muito também desse negócio. Não, aquele já tá bom desse jeito, não deu tempo de fazer o lacinho, só grampei o saco e manda, sabe? Então hoje também ele já tem esse cuidado. Então, acho que é isso, é o principal ali, de tudo que a gente vive ali, coisas que a gente não vê no dia a dia, as pessoas estão muito focadas, às vezes, em ganhar dinheiro, ou de fazer de uma forma assim, não, vamos fazer de uma forma rápida e perde prática. Né? Então, ali não, ali a gente desfaz o laço e faz de novo e o bicho pega lá. E hoje vocês trabalham só com a empresa, só com ele também, só com a empresa, ou vocês têm outras coisas para fazer? Só a empresa? Não, hoje nós estamos, a família 100% Queijadinha da Tati. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as novidades, né, que vem aí da Queijadinha, já, né, expansão e tudo mais. Temos aqui mais duas perguntinhas antes de eu falar de mais alguns patrocinadores. A Luzia tá aqui, Você poderia compartilhar alguma história inspiradora de algum cliente, né, que foi impactado aí pela sua empresa, alguém que depois mandou para você um feedback, um relato, um depoimento de alguma coisa em relação não só ao sabor, alguma coisa que fez, que impactou a vida dessa pessoa? Agora, todas as datas comemorativas pra gente é super importante, porque as pessoas são presenteadas com a queijadinha, né? Então, a gente recebe relatos, assim, super emocionantes, que a pessoa chora do outro lado e eu choro junto. E a gente teve, agora recentemente, no Dia dos Avós, uma amiga até, que ela presenteou a sogra, e ela me mandou um áudio, assim, até compartilhei lá no Instagram, sabe? Que eu fiquei muito feliz. E ela falou, Tati, a minha sogra, apesar dela já conhecer a queijadinha, a hora que ela viu o pacote, ela, tipo, já ficou feliz, né, que era queijadinha, mas na hora que ela abriu a embalagem, sabe, o bilhetinho, ela falou, nossa, ela chorou de emoção. E aí ela falou, obrigado por você ajudar a gente a lembrar dessas datas e presentear. Então, assim, esse é o diferencial da queijadinha que eu te falo desde o começo, sabe? Da emoção, assim, da transformação da minha vida através disso, dos relatos, das pessoas que comem. Na pandemia, como os idosos estavam isoladinhos lá, então, tipo assim, as pessoas presenteavam e falavam, meu avô chorou, que a avó dele, a mãe dele fazia queijadinha, sabe, quando era criança. Então, assim, são relatos do WhatsApp, as provas sociais que a gente tem de que aquele produto realmente transforma a vida das pessoas, tanto no paladar quanto na parte emocional, é muito gratificante. Isso acontece direto. São as coisas que mais impactam a gente e a gente vê que a gente está no caminho certo mesmo, sabe? Muito gostoso. A Bruna falou um negócio aqui interessante, que ela falou o seguinte, tem muita gente que monta a empresa, né? E vamos supor assim, a empresa de suco, né? E aí, ali você pode fazer 50 sabores de suco, né? E você vai fazer o suco.
Mas aí a pessoa ela quer pegar o suco, depois ela quer fazer um refrigerante do suco, e depois ela quer fazer uma torta do suco, depois ela quer fazer um bolo do suco, alguma coisa assim. E ela perde muito foco, o nicho dela foge, né? E aí a Bruna falou assim, que uma das coisas especiais é que tudo o que tem de diversidade dela é feita com queijadinha. Com queijadinha. Ou seja, nunca vai perder a essência do que começou. Não. Né? Desde o início, a gente identificou que a queijadinha daria certo. Eu falei, não, eu quero ser referência de queijadinha. E essa foi a primeira pergunta que eu me fiz antes de eu pedir as contas. Eu falei, gente, será que uma empresa sobrevive com um único produto? Eu falava assim, se as pessoas enjoarem, meu Deus, não comprar mais a queijadinha. Como é que enjoa, né? Então, o carro-chefe é a queijadinha. E da queijadinha saiu os outros produtos, mas tudo tem a queijadinha. Até o nosso gelato, que é um produto à parte, ele foi desenvolvido para que você coma com a queijadinha como se fosse um petit gâteau de queijadinha. Então, a queijadinha é a estrela e daí saem os outros produtos todos. Mas sempre queijadinha. Ó, deixa eu mandar um abraço especial aqui pro Maridon Burger House, tá bom? Que é nossa parceira também, que é mais uma empresa também que começou no quintal de casa, na house de casa, durante a pandemia, e hoje tem aí o melhor hambúrguer da cidade, feito com carne Angus direto na parrilha, tá? E lançamentos especiais, sempre a galera acompanhando aqui lá no Maridon Burger House. No final de semana tem aquela costelinha barbecue também, que a galera faz no Capricho, ou uma texana. Pra você que quer saber mais informações, vai no @Maridon Burger, tá? No Instagram. Tá bom? Para você saber como que funciona e também as novidades. Tem porções novas, tem um hambúrguer novo lá com uma maionese de alho negro, que é um negócio que eu nunca vi um negócio desse na vida. A Camila já provou, infelizmente eu não. A gente vai reunir depois a galera aqui, vocês estão convidados também para poder ir no final de semana lá no Maridon pra gente poder acompanhar. Mandar um abraço pro QAP Armas e Munições, que agora tá com a sua segunda unidade, tá? Para você que quer tirar o seu CAC, o seu registro, tudo legalizado, tudo certinho, você pode parcelar ou então pagar à vista, procure o @QAP Armas e Munições, tá? QAP _Armas para você, QAP Armas Brasil, tá bom? Para você saber mais novidades, para você poder tá sempre assim, com tudo regularizado, tudo certinho, sem nenhum problema. Procure a galera então do QAP Armas, QAP Brasil, beleza? Mandar também um salve aqui para Tom Sports, que é a nossa parceira lá do Iguatemi, para você que precisa de produtos esportivos, para você praticar o seu esporte, futebol, vôlei, você tá fazendo beach tênis, lá você tem inclusive as mochilas próprias para você poder guardar a raquete, tem moto elétrica, tem bike para você que gosta de praticar um pedal e ainda tudo aquilo, tá? Desde voleibol, os esportes aquáticos, você encontra também todos os acessórios, além dos melhores tênis para sua corrida na Tom Sport, tá bom? Tom Sport no Iguatemi, em Rio Preto, você vai ter todas as novidades por lá. O Rei do Pão de Queijo, que é nosso parceiro, daqui a pouquinho tem uns comes e bebes ali, com 3 lojas agora, não só na Badi, no Plaza Capital, como também na General, você vai encontrar o Rei do Pão de Queijo, é diferente, você sabe, é do Rei, tá sempre junto com a gente. Agradecer também ao Rogério Simão, arte finalista, que é o nosso parceiro, que faz as nossas artes, que tá sempre junto com a gente por aqui. Para você que precisa daquele corte de cabelo bacana, deixar a barba bem feita, procura o Igor Renato Estúdio VIP, tá bom? Lá também é a barbearia dos artistas, onde você tá lá, de repente chega um Zé Neto Cristiano, de repente chega lá um Zé Henrique, de repente chega algum artista, um Ícaro Gilmar, o pessoal tá sempre por lá e você vai estar trocando uma ideia, fazendo um network bem bacana também, tá? Não esqueça também de sintonizar 98.3 todos os dias no seu rádio, a Líder FM, trazendo para você sempre o melhor suporte em aplicativo, site e também a melhor programação musical. A gente está lá no ar sempre de segunda a sexta, das 17 às 21, trazendo Conexão, o Pacabá, também o Classic Music e toda a programação para você, além de jornalismo, informação e muita diversão e bom humor, tá bom? Liderfm.com.br, baixe o app e fica também ligado nos 98.3 para você acompanhar junto com a gente. Ô, meu amigo André, vamos passar aqui o Papa Delivery, aquele videozinho, tá fácil aí pra gente poder ir já pro último patrocinador aqui. Pra você que não sabe ainda, o Papa Delivery, desde da comida do seu cachorrinho até a sua comida japonesa, você encontra no Papa Delivery, que chegou em São José do Rio Preto para poder acompanhar a você. Baixa o aplicativo, com ele é mais fácil aí para você fazer as suas compras e chega rapidinho o produto, tem vários parceiros e a galera tá junto com a gente. Papa Delivery, se você não baixou ainda, tá marcando bobeira, tem sempre aí as novidades para você acompanhar. Tá bom? Papa Delivery é nosso parceiro também aqui no Ar com Hamilton.
Ah, não, Ricardo, já tá vendo o jogo de novo. Precisa comprar a ração do cachorro, poxa. Já comprei. O remédio das crianças. Já comprei. E meu açaí? Já comprei. E as tomadas da casa que estão faltando? Já também. Mas como? Ah, meu bem, pedi tudo no Papa Delivery, o delivery mais completo da região. Lá tem de tudo: bares, restaurantes, serviços de estética, pet shop, farmácia e até mesmo materiais para construção. E tudo isso com frete grátis e entrega rápida. E olha lá, chegou! Papa Delivery Rio Preto, o melhor dos mundos no único delivery. Baixe agora. Disponível. Ó, tá disponível para Android, mas para iOS também, tá? Você pode baixar aí. E a nossa última parceira aqui, que é a BTO Odontologia, chegando agora também, tem um QR Code aqui para você, que você vai encontrar não só um consultório odontológico, né? Mas também especialista em realçar a beleza, a harmonização facial e a ortodontia, além da clínica geral também. Entre em contato pelo 3022-6944 ou vá direto no @BTO Odontologia para você já seguir, ou então clica aqui direto no QR Code para você saber também das novidades, tá bom? Beijão pra doutora Bruna e toda a galera da BTO junto com a gente por aqui. Ó, vamos falar agora sobre um negócio bem bacana, porque não tem mais como, né? Chegou num ponto que a queijadinha, o Brasil, o mundo precisa conhecer a queijadinha da Tati. Tem uma pergunta aqui, que até eu ia fazer ela antes da gente falar sobre esse assunto, que é relacionado sobre isso, que é o Wellington, né? Ele está perguntando se você já chegou a participar do Shark Tank, né? E se isso te motivaria, como que foi, como que aconteceu e como que está sendo agora essa nova parte, né, da queijadinha, essa nova fase da queijadinha agora, tem essa expansão. Conta pra gente essa novidade. Então, com a loja, nós recebemos todos os dias muitas pessoas. Nossa, que as pessoas entram lá e falam, gente, que loja maravilhosa que ficou, meu Deus. A nossa arquiteta foi muito top, a Lília, e ela colocou, assim, exatamente a inspiração que eu passei, ela desenhou, a loja ficou linda. E logo que a gente abriu, muitas pessoas, né? Nossa, ficou muito bonito, você não vai expandir isso para outros lugares? E era uma vontade minha de ter, apesar que a gente manda para todo o Brasil através do correio, né? Sim. Eu queria ter várias lojas e várias filiais no Brasil todo, muito rápido, assim. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? E a gente conheceu um casal de amigos nossos que a gente ama muito. E eles também, Tati, precisa levar essa queijadinha para frente e tal, que eu ainda... Eu falo assim, que eu sou meio cagona, assim, sabe? Tem que ser, tem que estar perto. Hoje em dia a gente tem que ser precavido. Olha, gente, cagona igual eu. E fazer tudo que eu faço, meu Deus do céu, só Deus mesmo. Meu Deus do céu. Então, aí foi onde a gente começou a pensar na questão da franquia, né? E eu acho que é um passo, assim, a gente começa agora uma nova história. A gente está no processo de formatação, mas já está quase pronto. E a gente tem interessados aí no Brasil todo. E eu tô, assim, muito, muito, muito feliz. Muito feliz de ter a queijadinha, igual eu falei. De ter a queijadinha em vários lugares do Brasil. Mas que tenham pessoas à frente desse negócio. Porque eu falo assim, gente, se eu montasse queijadinha no Brasil todo, essa sensação, essa emoção é tudo para mim, né? Sim. Então, através do franchise, outras pessoas vão poder sentir e viver tudo isso que eu vivo. Então, é uma das partes mais importantes, assim. E já está em desenvolvimento, então? Tá, estamos já no finalzinho do processo de formatação. E já, acho que até o finalzinho do ano já estamos comercializando. Que legal, hein? As Já pensou, a gente está lá no Guarujá, está em algum lugar. Com certeza. E de repente já está lá uma franquia, está uma loja. Você sabe que isso é uma coisa... uma vez eu vi uma entrevista acho que é do Caíto Maia, falando sobre isso em relação a Chili Beans, né? Sim. Que ele falou assim, cara, é impressionante você estar no lugar e saber que a pessoa foi lá no seu quiosque, foi lá no seu lugar, comprou, adquiriu, quer ter o seu produto. É claro que você pode vender você tem a sua loja online que vende pela internet e tal, não tem problema nenhum. Mas você tá no lugar, você vê, você pegar a presença aí, é diferente, né? É muito gratificante. Nossa, e o carinho das pessoas... Assim, a hora que a gente falou da franquia, nossa, foi um boom, assim, muita gente interessada e feliz, assim, junto com a gente, sabe, com esse projeto novo. E o pessoal que está cuidando disso tudo, graças a Deus, até hoje a gente só encontrou pessoas boas, de bom coração, profissionais excelentes e que ajudam a gente aí nesse caminho a concretizar
todos os nossos sonhos, assim. Então, eles têm tornado a nossa caminhada mais leve, mais tranquila, mais segura. Ó, a gente, deixa eu ler mais umas mensagens aqui. Adriana Oliveira, adoro ouvir essas histórias de sucesso. Elas me fazem ver que estou no caminho certo e que podemos ir muito além, né? Com Isso aí, dedicação, Adri. carinho e a fé em Deus. A Carlota tá falando assim, se você não vai contar a história do laço. Tem alguma história do laço interessante que você pode contar pra gente? O que aconteceu com esse laço? Fala do laço, duvido que ela vai falar do laço. Não, é porque eu sou perfeccionista, né? Eu desfaço o laço e faço 1000 vezes e acho que é isso que ela tá falando aí, amiga. Ó, queria que você falasse alguns perrengues que aconteceram, algumas coisas engraçadas, inusitadas, seja na produção, ou seja na elaboração das queijadinhas, alguma coisa que você lembra que você acha muita graça hoje, você acha engraçado pra você compartilhar. Ai, tem muita coisa. Nossa, ajuda eu, hein, amor? Ai, essa parte minha, assim, de loucura mesmo, é o que a gente mais dá risada, assim, o tempo todo, sabe? Às vezes, eu falo assim que o mais legal dessa parte da queijadinha, às vezes queima, sabe? A gente dá uma bobeadinha no forno, aí eu já começo. Não, essa separa, essa não vai. E aí os meus clientes chegam lá na loja, Tati, tem uma queijadinha queimadinha aí? Eu gosto daquelas bem moreninhas, sabe? Aí todo mundo dá risada, fala, ah lá, tô falando. Aí eu tenho um cliente, Tati, eu quero buscar um bolo, você deixa dar uma queimadinha em cima, assim, do bolo? Aí todo mundo, tá vendo? Você fica separando as queijadinhas. A minha família também fala, ó, a gente fica aqui, ó, queima, que aí eu distribuo, assim. Mas, nossa, muita coisa engraçada. Eu e a Juliana é uma comédia no dia a dia. Os perrengues mais. Ó, pra gente, tem uma parte aqui também que eu queria falar com você, que é a parte que todo mundo hoje em dia precisa, que é a parte do Instagram, a rede social, né? Sim, é a rede social, ela é fundamental, acho que foi o que te impulsionou bastante, principalmente durante a pandemia, né? Porque parecia que a gente estava cometendo crime, né? Que tava tudo... você não podia... Você sair. Você ia comprar escondido. Sim. Gente, a gente foi num chá de bebê um dia, eu e a Camila, eu fiquei atrás de um poste esperando a mulher trazer um negócio pra mim, porque tinha um carro da polícia do lado. Eu falei, gente, parece que eu sou um traficante. Não, o Juliano falava isso. Credo. No comecinho da queijadinha, como ele estava trabalhando, ele tinha o trabalho dele, a empresa que ele trabalhava, e ele estava mais home office, assim, e aí ele começou a fazer as entregas. Como nessa parte da pandemia aumentou muito o delivery, então ele começou acabou que ajudando nas entregas, então ele ficava me ajudando muito nessa parte. E aí eu lembro que quando começou, você tinha que ter um papel dentro do carro, sinalizando. Também, porque a rádio não parou, aí a gente tinha que ter. Aí ele falava assim, meu Deus, a gente sai na rua, parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada, parece... Tava tudo assim, muito, muito estranho. E foi perrengue. Eu lembro que como a gente não tinha, como rádio não parou nem um minuto, né? A gente tinha que trabalhar. Sim. E tava naquele negócio de quem que é a favor de vacina, quem não é, não sei o que lá. Aí os caras falavam assim... Eu acho que esse cara aí, ele é contra a vacina, porque ele tá trabalhando todo dia. Não, velho, porque eu tenho que trabalhar, não tinha como, né? E não tinha vacina, todo mundo... E 6 horas da tarde você tem que fazer, todo mundo dando só notícia ruim, e 6 horas você tem que fazer o pessoal rir na rádio. Eu falava, gente do céu, que mundo que vai dar uma férias pra nós aqui. Mas ainda bem que tinha vocês, né? Já pensou? Deu uma salvada boa na galera lá, na época certeza. Foi desse jeito. Temos aqui mais algumas perguntinhas pra gente ir pra parte final, que o pessoal que mandou pra gente. O que eu acho mais engraçado é que, assim, hoje foi o dia que teve mais perguntas no Instagram. A galera não manda muito assim, não, mas o pessoal tá mandando aqui pra gente. Em relação, como que você lida em relação com a demanda crescente das suas queijadinhas, né? Então, até você falou que vocês saíram do apartamento, foram pra casa, agora já tem a loja, e isso aí só vai aumentando, porque a gente sabe que daqui a pouquinho, a hora que começar realmente em relação à expansão, se já tá tudo planejado, como é que funciona tudo isso, já tá tudo perfeccionamento, fazendo as coisas. Mais ou menos, né, gente? Essa parte de delegar, eu falo que é o maior desafio hoje, assim, é a parte de delegar, de você confiar que as pessoas vão fazer do seu jeito, vão ter carinho, vão ter cuidado. Essa era uma preocupação também com relação às franquias, né? A gente está cuidando, assim, para ficar uma operação muito fácil, para que as pessoas não tenham dificuldade. Então, a demanda, a gente estava no meu apartamento, só eu sozinha e a Juliana auxiliando. Depois a gente foi para o ateliê, contratamos mais 2 pessoas. Agora na loja, a gente já tem uma equipe boa e agora com as franquias, essa crescente vai aumentar com certeza.
Então, assim, essa parte de delegar, de cuidar, sabe? Isso é um desafio para mim todos os dias, de eu ter a certeza. O ano passado a gente foi para a praia e eu estava muito preocupada com a loja recente, aberta, né? Mas a minha equipe é muito top, elas são sensacionais, elas que aguentam a minha loucura. E aí teve um dia que a gente estava lá, o Juliano falou, dessa vez nós cuidamos de tudo sozinho, porque a gente estava naquela loucura, ele me ajudou a fazer a massa, depois as meninas que fizeram tudo lá na loja, os laços perfeitos. E eu falei, ufa, e ele falou, pode ficar sossegada que a loja anda sem você. E eu sempre escuto a Mila falando, você precisa ter braços para poder crescer. Então, assim, todas as vezes que fala assim, meu Deus, vai aumentar a demanda. Quando a gente lançou ovo de Páscoa e chocotone, que a gente precisou de uma pessoa só para fazer essa parte da confeitaria, que eu não tenho muita experiência. Então, assim, é desafiador, mas graças a Deus só tem passado pessoas maravilhosas do meu lado, assim, que eu posso confiar muito, sabe? Então, igual eu sempre falo, tem se tornado um pouco mais leve, mas esse é o grande desafio, nesse aumento da demanda, a questão de delegar mesmo. A Carlota, a gente estava falando sobre os influenciadores, né? Mas ela falou um negócio aqui que ela falou assim, o maior influenciador é o dono da loja. Porque se não tiver do seu jeito e não tiver do jeito que você faz, não vai vender, né? Realmente ela sempre fala isso. Você é o maior influenciador do seu produto. Tanto é que quando eu abri o Instagram, eu sempre tive muita dificuldade de fazer vídeo. Coitado, o pessoal sofre lá, porque eu faço 10, 15 vezes um story, eu fico lá, não, isso aqui não tá bom, não, esse filtro não tá legal, ai meu Deus, aqui não tem filtro, quem que cuida? É você mesmo que cuida? Ainda sou eu que cuido, mas agora a gente já vai ter uma empresa para ajudar, auxiliar, mas eu tô sempre assim, eu que cuido, mas eu tô sempre pegando dicas, eu mando para algumas, a Carlota já fez vários vídeos para mim, amiga, me ajuda nisso, tal, as meninas lá da loja também ajudam, mas o Instagram foi essencial e eu não tinha experiência nenhuma no Instagram, nada de aparecer, então foi muito desafiador. Eu sou muito meio capial, assim, falo errado, sabe? Então eu me policio muito. Mas você sabe o que eu tenho medo? Agora não, que a gente vai entrar agora essa semana, tem uma parceira nova, ela estudou comigo na faculdade. Então uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, ela vai cuidar das redes sociais e o marketing nosso aqui. Mas assim, às vezes a agência postava um negócio, eu ia lá e apagava, falava, não gostei. Aí postava outro negócio, eu falava, não é isso. E eu já tinha aprovado. Às vezes eu aprovava, mandava pra mim, eu aprovava, mandava e falava assim, não é isso. Não ficou legal. E aí é difícil porque eu acho assim, o marketing em si, tem a equipe que trabalha, tem um pessoal que é pago pra isso, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer porque é a nossa cara, senão não vai sair do jeito que a gente quer, né? Exatamente. E ali, a gente já tentou, pra você ter uma ideia, a gente já tentou automatizar o WhatsApp várias vezes, sabe? Sim, mas... Aquela coisa mais... Mas aí minhas clientes, eu quero falar com a Tati, eu quero falar com a Yasmin, quero falar com as meninas, tal. Então, não adianta. A Queijadinha, ela tem toda essa parte humana e foi assim, desde o começo, que eu colocava os bilhetinhos, que eu falava que eu queria me aproximar mais desses clientes, né? Para eles saberem que eles estão transformando a minha vida. Então, o Instagram foi inevitável, eu tive que encarar, eu falei, quer saber, gente, eu falo errado, eu fico nervosa, eu tumultuo as palavras e eu não tô nem aí, vai assim mesmo. E acabou que é assim até hoje. Às vezes eu faço 15 vezes, mas acaba dando certo. Ô Tati, se você me permitir, você tinha montado, não sei se foi você ou se foi alguém que montou aquele vídeo, né? Contando a história, dando uma resumida da história, tudo aquilo que a gente contou hoje aqui no podcast. Sim. E se você me permitir, eu gostaria de passar o vídeo para quem não conheceu, para quem não viu ainda, que eu achei assim, não só os depoimentos das pessoas que estão ali, a Mila e tal, mas eu achei que é uma história que ela tem que ser sempre recontada, sempre ser lembrada para continuar inspirando e motivando. Sim, com certeza. Então, vou pedir para o André, gentilmente, aqui, para ele poder passar para a gente, para quem está acompanhando aqui agora, um pouquinho do resumo do que foi hoje o nosso podcast em relação à história, toda essa história linda que é a Queijadinha da Tati. Muito triste você olhar para o passado e pensar, minha felicidade talvez ficou lá. A gente precisa tentar, a gente precisa pôr na balança aquilo que nos faz mais feliz e não deixar o medo abafar, porque senão as coisas passam e a gente perde oportunidades. A Dani, que linda, minha primeira cliente. A gente começou em casa mesmo, eu fazia queijadinha para nós, para nossa família. Fazemos parte de um projeto social, nós atendemos 160 famílias lá todos os sábados. E eu comecei a pensar em uma forma de poder ajudar mais. Ela nos traz uma bendita queijadinha.
não tinha para quem queria. Marta é trabalhadora do A gente projeto. sabia que na manipulação, na confecção daquelas queijadinhas, era feito com muito amor. Teve um chá de bebê de uma das frequentadoras lá do projeto e ela pediu para que eu fizesse a queijadinha. E aí no aniversário do meu afilhado, a Márcia da Farofa da Nega estava lá com a gente e ela comeu a queijadinha e ela falou: Tati, você precisa vender esse produto. E aí eu liguei para a Mila, falei para ela que tinha muita gente pedindo para eu vender a queijadinha e que era um produto que estava muito bem quisto, o que ela achava. Tati é um dos meus exemplos de superação, de dedicação, de escutar o que a mentora dela fala. Eu sempre falo para ela que ela é uma das pessoas que eu morro de orgulho, porque eu dou um chacoalhão nela, ela age na hora. Ela chora às vezes, mas ela age na hora. E eu trabalhava no shopping, 9 horas por dia, e as pessoas começaram a postar e todo mundo começou a pedir. Fiz a encomenda, o Juliano prontamente foi levar lá no meu serviço, né? O bilhetinho carinhoso da Tati, que não pode faltar. Vai fazer 1 ano certinho, porque eu sei por conta do aniversário da minha mãe. Falei, eu vou levar a queijadinha para minha mãe. Experimenta um, experimenta o outro, e eu tava vendo que a queijadinha não ia dar. Chegou metade da encomenda, mas Comeram chegou. tudo no caminho. Pra você ter uma ideia, eu entrava no shopping às 2 horas da tarde e eu ficava a madrugada toda, eu varava a madrugada trabalhando para poder entregar o que eu tinha para entregar. E chegou uma hora que eu tinha que escolher. Você vai colher aquilo que você plantar. E ela fez um excelente plantio. Como eu acredito que tudo que a gente faz com amor, que tudo que a gente faz com carinho, nós temos um ser que nos olha e o que é? O resultado só pode ser isso que ela está tendo agora. Pedi as contas do shopping. E embora eu gostasse muito do meu trabalho, a queijadinha trouxe para mim uma sensação e uma vida nova, uma emoção inexplicável, assim. Eu te conheço faz 15 anos e eu sei da sua garra, da sua vitória. E eu já falei pra você, o céu é o limite. É o respeito com as clientes, né? É o amor em cada mordida que você dá ali, você sente. E com tudo isso, eu ganhei uma amiga. Isso aqui, gente, quem não provou tem que provar, porque não existe igual. É maravilhosa. Aquilo te leva assim, te remete à casa da avó. Sabe o que é isso? Nós não precisamos de mais nada. Seu produto é um sucesso, você é um sucesso, sabe por quê? Porque você acredita. Coisa principal, e tudo que a gente faz com amor prospera. E sua queijadinha é puro amor. Porque não é só uma venda, não é só um negócio. São vidas que você está acompanhando, que você está encontrando. Então eu acho assim que o amor que você coloca naquilo que você faz, naquilo que você deseja, é a parte principal e fundamental. E eu estava movida de um sentimento tão bom, tão maravilhoso, eu pensei, qual que é a forma de eu me aproximar dessas pessoas, né? Delas saberem que realmente nesse produto tem muito amor. E aí eu comecei a fazer os bilhetinhos. Eu acho que isso é o que conquista a gente, né? Você já percebe ali que tem muito amor envolvido. Foi uma forma que eu encontrei de me aproximar dos meus clientes e de abraçá-los de alguma forma e de estar agradecendo por eles estarem consumindo o meu produto e transformando a minha vida. Isso é um início de que eles vão trilhar. Eu digo eles porque eu falo todo da família e todas as pessoas que estão colaborando para que isso cresça. Você abençoar aquele produto para que as pessoas realmente sintam tudo isso quando for comer ou quando for usar. Acho que o amor é a parte principal de tudo na vida. Ah, sensacional. É muito emocionante esse vídeo. Foi o vídeo que nós fizemos quando completamos 1 ano de queijadinha da Tati. Que bacana. E ó, vocês querem entrar aqui para poder dar um alô? Pode ficar à vontade. Vem cá, Rafa. Vem cá. Quer não? Vem cá, Rafa. Cadê? Ah, você tem vergonha. Juliana apareceu na TV foi super elogiado, mais do que eu até. Galã. Coloquei ele. Tá aqui. Mais vergonha. Vem cá, Rafa. Chega aqui, pode ficar perto da mamãe aqui para poder acompanhar. Nós estamos aqui agora um São Paulino entrando no estúdio, mas tá tudo bem, pode ficar tranquilo aí que não tem problema não. O pessoal que tá junto com a gente.
Só pra gente fechar aqui com chave de amor. ouro. Inclusive eu ganhei presentes aqui da Tati, obrigado. Mandou pra gente aqui um monte de coisinhas gostosas que a gente vai saborear. E aí, seu São Paulino, você tá feliz, né, moleque? Nossa, demais. Ó, como que é estar ao lado aí da mamãe, vendo o crescimento da mamãe, o papai, a família inteira, todo mundo junto. Conta um pouquinho pra gente dessa emoção também. Eu fico feliz e orgulhoso por eles também. Que legal, cara, que bacana. E agora também uma nova fase, né, expansão, daqui a pouquinho vamos estar vendo a queijadinha da Tati no Brasil inteiro. Então... Já pensou? Nossa. Nossa Senhora. Fazer sucesso. Ó, parabéns pelo título do São Paulo, viu? Obrigado. Eu perdi do 6, mas depois eu torci pro 6, porque eu não gosto do Flamengo, tá? E como é que é lá na escola, no colégio, o pessoal fala, você não vai trazer queijadinho pra nós comer aqui? Nossa professora fica falando, no meu aniversário, no dia dos professores, você traz queijadinha pra mim. Não quer saber de maçã não, traz uma queijadinha. Como que eles chamam você lá? Aí tem os professores que ficam me chamando de queijadinha. Queijadinha. Mas é a queijadinha mais famosa. Mas não sou qualquer queijadinha, eu sou da Tati, né? Tem que falar assim. Ô Rafa, parabéns, viu? Parabéns pela mamãe, pelo papai, pelo seu irmão. O seu irmão já tá mandando um beijo aqui pra gente também online, eu Filho. acho. Saudade. E que Deus abençoe vocês sempre, tá? Fica aqui com nós pra gente já terminar. Tá. Ô Tati, eu queria que você fizesse então as considerações finais, tá? Mandasse beijos, abraços. Fica à vontade aí. Ai, obrigada, eu adorei participar, tava morrendo de vergonha. Falei, ai meu Deus, meu primeiro podcast. Ai, que legal, que honra, hein? Que honra. Vai entrar na história. Que honra, eu vou ser o primeiro podcast, que legal, cara. Agradecer demais o carinho, viu, por vocês terem escolhido a gente. Ai, gente, só agradecer a Deus, meus clientes, minha família, os meus amigos, os meus colaboradores, né, os meus parceiros, as pessoas que estão comigo, que ajudam em cada projeto, outdoor, as embalagens, né, o pessoal que está fazendo a expansão, a RZD, o Juliano, todo mundo, e só agradecer mesmo de coração. E eu sempre falo, quem tá no caminho comigo, bora lá que a gente vai percorrer junto aí. Que bom. É muito gratificante. Que Deus possa continuar pavimentando a estrada da sua vida com muito sucesso, muita saúde e sabedoria, você e sua família, tá bom? Amém. E que a gente ainda vai ouvir muito falar da queijadinha da Tati. Se Deus quiser. E eu queria encerrar aqui mandando 2 abraços especiais, tá? O primeiro pro Casquinha do Oba, que hoje nasceu o Leandrinho, que é o filho dele, o mais novo. Que lindo. E já chegou aí, já vai logo já vai estar com a badá do Oba ano que vem no carnaval. Com certeza. Então, Casquinha, um beijão pra você, tá bom? Pra sua esposa, pros seus filhos e essa família também, uma família inteira de São Paulino. Fazer o quê, né? Mais um São Paulino aí, viu? Pra poder passar. Olha lá, o Juliano tá rindo também. Um abraço pro Casquinha aí, viu? Que Deus te abençoe. E falar que na semana passada, na quinta-feira, nós colocamos um episódio especial com o Henrique Prata, do Hospital de Amor, o Hospital de Câncer, né? O André, se você puder colocar aqui também depois o Pix aqui. Esse episódio ele já está disponível no nosso canal para você assistir, tá bom? Ele conta sobre o livro dele, que é o Parque dos Lobos, que conta um pouquinho sobre como que funciona a saúde pública no Brasil, quem são os verdadeiros lobos em pele de cordeiro e tal. E no dia 24 agora, de outubro, ele vai estar em Rio Preto, tá? Vai estar fazendo o lançamento do livro. Então depois a gente vai colocar nas nossas redes sociais para você poder ir até a livraria, poder comprar o livro, poder adquirir o livro, tirar uma foto com ele e conhecer esse homem fantástico que é o senhor Henrique Prata. Então eu deixo aqui o abraço, o agradecimento a toda a equipe também do Hospital de Amor. Tem aqui, onde você pode fazer o Pix para você doar. É doar@hospitaldeamor.com.br, tá? É doar@hospitaldeamor.com.br. Você pode fazer o seu Pix em todos os episódios. Agora a gente vai estar colocando essa parceria também com o Hospital de Amor. Próxima quinta-feira, nós vamos ter aqui o pessoal da comunidade Metanoia, o Gil Mota e também o Davi Fernandes. A gente vai estar falando aqui sobre Deus, a gente vai estar fazendo um programa muito especial, vai ser muito bacana, quinta-feira, dia 19, e a Bia Lavestic vai estar junto com a gente também no dia 26, encerrando aí a nossa temporada de outubro. Para você, um feliz Dia das Crianças, dependendo da sua religião, um dia 12 de outubro com Nossa Senhora no seu coração. Muito amor e coração para você. Manda um abraço para a galera do projeto. Beijo para toda a equipe lá da Queijadinha.
para de ganhar título. Obrigada. Para um pouco. Obrigada, pessoal que estava aí assistindo a gente. E Oi, agradecer... graças a Deus teve gente, né, Milton? Imagina, que isso. E agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio extraordinário numa segunda-feira com a Tati aqui. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. O Zé Roberto tá recebendo aqui, o José Roberto tá recebendo o boné do Mercadão Agropet. Depois a gente vai fazer a entrega para ele. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Depois,